A terça-feira tem uma característica que a segunda não tem. Na segunda, o peso é novo. Tu ainda tem aquela faísca de essa semana vai ser diferente. Na terça, a faísca já foi. A semana começou, o ritmo te engoliu e tu tá dentro sem ter percebido exatamente quando entrou. E é exatamente nesse ponto, quando o automático assume, que eu quero te perguntar uma coisa. Quando tu ora, de onde vem o impulso? Vem de um desejo real de se aproximar? De uma vontade genuína de conversar? Ou vem do medo de não orar? Do se eu não orar hoje, alguma coisa pode dar errado. Do eu preciso cumprir isso para me sentir em dia com Deus. Do eu já falhei tanto essa semana, pelo menos isso eu fiz. Porque se a resposta, meu amor, for medo, então a gente não está falando de oração. A gente está falando de obrigação. E obrigação cansa. A gente vai entender hoje por quê. Olá! Seja muito bem-vindo ao Despertando com a Grace. Eu sou Grace Condor, terapeuta integrativa, especialista em autoconhecimento através da espiritualidade. E todos os dias, às 7h07, nós temos um encontro aqui para olhar para dentro, expandir a consciência e evoluir emocional e espiritualmente. Agora, respira fundo, porque hoje a gente vai falar de algo que quase ninguém nomeia: o peso de uma oração que virou tarefa. E esse é o episódio 2 da série Cansaço Espiritual. E se tu veio de ontem, tu já sabe que o cansaço espiritual não é falta de fé. E hoje a gente desce um andar para entender o que acontece quando a prática espiritual deixa de ser o lugar onde tu respira e vira um lugar onde tu te cobra. Queridão, queridona, existe uma coisa que acontece silenciosamente com quem tem uma vida espiritual há muito tempo. A prática vai perdendo o cheiro de escolha e ganhando o cheiro de dívida. Começa assim. Tu começa a orar porque quer, porque aquilo te alimenta, porque tu sai diferente de como entrou. Mas aí a vida vai apertando. Os dias vão ficando mais cheios e a prática espiritual vai sendo espremida para uma frestinha de tempo. E nessa frestinha, tu não consegue mais estar presente. Tu só vai cumprindo. Tu ora enquanto pensa no que vai fazer depois. Tu medita com o olho nas notificações do telefone. Tu faz a prática totalmente no piloto automático e termina sem saber o que aconteceu. E o pior, tu sente que fez a coisa certa sem ter sentido absolutamente nada. Queridão, queridona, isso não é espiritualidade. O nome disso é gerenciamento de culpa. Eu quero te contar de onde vem esse padrão, porque ele não começou em ti. Desde pequena, a maioria das pessoas aprendeu que espiritualidade é um conjunto de regras a se cumprir. Vai à missa, reza o santo anjo antes de dormir, não pode fazer isso, tu só pode fazer aquilo. E por trás de cada regra havia uma mensagem implícita. Se tu fizer, Deus fica feliz contigo. Se tu não fizer, algo vai dar errado. Isso é uma relação de medo, não de amor. E a relação que tu aprende com Deus na infância vai moldando a relação que tu vai ter com Ele a vida toda. A não ser que alguém te convide a olhar para ela de um novo ponto de vista. E é isso que eu estou fazendo agora, te convidando a olhar. Porque a relação construída em cima do medo, ela vai cansando. Toda relação assim cansa, não é mesmo? Com Deus, com as pessoas, com você mesma. E o cansaço que tu sente quando tenta orar pode não ser falta de fé. Pode ser o esgotamento de alguém que nunca aprendeu que podia chegar sem ter que merecer. Tem um versículo em 1 João que mudou a maneira como eu entendo a oração. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos porque Ele
nos amou primeiro. Não. Nós amamos para que Ele nos ame. Não. Nós amamos para garantir que o amor continue. Porque Ele já amou primeiro. Entendeu? E isso inverte tudo. Se o amor de Deus não depende da qualidade da tua oração, então tu não ora para conquistar nada. Tu ora porque já tem tudo, porque já foi vista, porque o amor já chegou antes de te abrir a boca. E quando tu entende isso, meu amor, não só na teoria, mas no corpo, a oração muda de tom. Ela deixa de ser um relatório e vira uma conversa. Pensa numa pessoa que tu ama de verdade. Uma amiga próxima, os teus pais, marido, companheira, enfim, alguém que te conhece fundo. Tu conversa com essa pessoa por obrigação? Tu marca a reunião no calendário para garantir que a amizade não esfrie? Ou tu liga porque sentiu saudade? Manda mensagem porque aconteceu algo e a primeira pessoa que veio na cabeça foi ela. Relacionamentos vivos funcionam assim, né? Eles respiram. Tem momentos de muita conversa e momentos de silêncio. E os dois são bem-vindos. A oração pode ser assim. Não uma obrigação diária com horário marcado. Uma conversa viva, entende? Que às vezes é longa, às vezes é uma frase. Às vezes é só um suspiro com intenção. E que acontece porque tu quer chegar perto, não porque tu tem medo de ficar longe. No Getsemane, na noite mais pesada da vida dele, Jesus chegou sem roteiro. Não com a oração certa, não com palavras elaboradas. Caiu com o rosto na terra e falou o que estava sentindo. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Isso é tudo. Um pedido honesto, um coração aberto. Sem ensaio. E foi exatamente nessa oração totalmente desestruturada, angustiada, sem forma, que o anjo veio confortar. Deus não aparece só nas orações bonitas. Ele aparece especialmente nas honestas. Queridão, queridona, oração que nasce de medo, drena. Oração que nasce de amor, alimenta. E tu pode escolher a partir de hoje chegar, não porque tem que chegar, mas porque escolhe chegar. E isso, vamos combinar, muda tudo. O exercício de hoje é uma experiência. Em algum momento dessa terça-feira, pode ser agora, pode ser à noite, tu vai fazer uma oração de um jeito diferente. Sem estrutura, sem lista de pedidos, sem começo, meio e fim definidos, corretos. Tu vai simplesmente falar o que está sentindo nesse momento. Está cansada? Fala que está cansada. Se está com raiva de algo? Fala. Se está confusa? Fala. Se não está sentindo nada, fala isso também. Eu não estou sentindo nada agora, mas eu estou aqui. E presta atenção numa coisa. Como o teu corpo se sente depois dessa oração. Comparado com aquele Pai Nosso, Ave Maria, credo não sei o que lá, que tu fala, só rezar, sabe? Só fala, como uma oração com dever cumprido. E tu vai ter a total certeza do que eu tô te dizendo. Vai ser diferente. Porque, meu amor, honestidade sempre chega mais fundo do que a perfeição. Vamos à nossa oração? Pai, obrigada por cada pessoa que está aqui nessa terça-feira. Que esse momento seja uma pausa. Que ele chegue como um lembrete de que a oração não precisa ser perfeita para ser real. Que cada um que carrega o peso de uma prática espiritual que virou obrigação encontre hoje, mesmo que por um segundo,
o gosto do que é chegar por querer, por intenção. E que, Pai, todas aquelas que estiverem aqui comigo agora, entendam que tu não tá contando as faltas, que tu não tá esperando o relatório, tu tá esperando elas, as suas ovelhinhas, só elas, do jeito que estão. Cansada, confusa, perdida, real. Em teu santo nome, Pai, amém. Queridão, queridona, tu não precisa de uma oração bonita. Tu precisa de uma oração só tua. E a oração que é aquela que vem do coração, não é a que tu decorou, não a que tu acha que tu deveria fazer, não a que encaixa no horário certo. É aquela que acontece porque tu de alguma maneira escolheu, tu quer se aproximar, mesmo cansado, mesmo sem palavras, mesmo numa terça-feira que não tem nada de especial. Esse querer, meu amor, já é fé. Muito obrigado por quem chegou até o final desse episódio. Lembra de curtir, comentar e compartilhar. E me conta aqui nos comentários como é que essa consciência te impactou. Como é que tu sai desse episódio hoje, certo? Eu gosto de ouvir vocês, eu gosto de ler vocês, certo? Todos os dias aqui às 7h07. E lembrando que amanhã nós temos o nosso workshop sobre relacionamento sistêmico, o início do nosso workshop, que serão 3 encontros. Ainda dá tempo de tu começar, de tu te inscrever. O link tá na minha bio no Instagram, @GraceCondorfer. 3 encontros de 1h30, eu tenho certeza que vai passar, né? Vamos falar sobre energia feminina, energia masculina e a integração disso dentro de um relacionamento sobre o viés sistêmico. Gente, isso é capaz de mudar a vida. Bom, mudou o meu casamento. Então, eu vou falar de um lugar, enfim, de validação da teoria. Certo? Qualquer coisa, qualquer dúvida, deixa nos comentários que eu te chamo, tá bom? E lembra que todos os dias às 7h07 tu tem um encontro marcado aqui comigo. Muito bem? Certo? Que o teu dia seja lindo. E lembra de fazer a tua oração. Certo? Eu vou adorar ver. Se tu quiser, compartilha comigo, tá bom? Fica bem. Até amanhã. Beijo!